Muito bem, gente boa. Nós estamos aqui no 8º vídeo já, estamos à busca de uma família, que depois se tornaria um povo, e através desse povo, todas as famílias da terra seriam abençoadas, não é? Essa promessa foi feita a Abraão, e já falamos sobre Abraão, já falamos sobre seu filho Isaque, e agora vamos falar sobre Jacó. Jacó era filho de Isaque e irmão de Esaú. Os dois, Jacó e Esaú, eram gêmeos, na verdade, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro e logo depois nasceu Jacó, não é? E o fato é que naquela época existia naquele povo o direito do primogênito. O primogênito tinha direito a toda a herança do pai, mas Esaú, que era o primogênito, vende o seu direito para Jacó, e vende em troca de um prato de sopa. Essa venda, essa trama, ela se consagra no fim da vida do pai, que é Isaque. Quando o pai está já cego e estava à beira da morte, ele convoca o seu filho primogênito, portanto, convoca Esaú, né, para que Esaú fosse ali receber a bênção. E Rebeca, que amava mais a Jacó, enquanto Isaque amava mais a Esaú, Rebeca percebe, entende que o pai vai abençoar o filho mais velho e instrui Jacó para que ele vá lá e receba a bênção. Ele que já havia comprado o direito de primogênito do irmão, ele vai lá, faz um teatro, não é? Engana o pai, não é? E vocês poderão ler isso para conhecer um pouco mais. Ele engana o pai e ele recebe o direito de primogênito, enquanto Esaú, quando chega, ele não recebe nada. E isso faz com que os irmãos tenham uma rivalidade muito grande. Esaú fica tão bravo, tão furioso com essa situação, que ele promete que, passado o luto do pai, ele iria matar o Jacó. A mãe, que gostava de Jacó, percebendo a situação em casa, pede que Jacó fuja para uma outra terra, uma terra distante. Na verdade, fuja para a terra dela, a terra da Mesopotâmia. E Jacó, então, pega a sua malinha e vai embora para a Mesopotâmia. Na viagem, ele chega a um certo lugar lá em que ele vai descansar, e enquanto dorme ele tem um sonho, tem uma visão de Deus. É o sonho da escada, de algo que unia o céu e a terra. E nesse sonho Deus repete para ele as mesmas promessas que havia feito já para Abraão e para Isaque. Então, eu queria que vocês lessem esse texto e anotassem, marcassem com a sua caneta, marca-texto, não é? Muito bem. Enfim, então ele chama aquela terra, aquele lugar onde isso aconteceu, ele chama de Betel. Mas Jacó prossegue na sua viagem e vai lá para a Mesopotâmia. Chegando lá, ele encontra uma pastora, uma moça lindíssima, muito bonita, chamada Raquel. E a Raquel era da família da sua mãe. Era filha de Labão. E Labão era irmão de Rebeca, né? Ele se encontra com essa moça e amor à primeira vista, paixão à primeira vista. Ele finalmente vai lá para a casa do tio Labão, né? E Labão tinha duas filhas, Lia e Raquel. Lia era a mais velha e Raquel a mais jovem, por quem o Jacó havia se apaixonado.
Ele chega lá, é reconhecido como parente, como sobrinho, como filho de Rebeca, e o pessoal recebe ele muito bem. Mas ele de cara já pede para Labão que ele queria se casar com a filha dele, a filha mais nova. Labão dá uma enrolada lá e aceita a situação, né? Mas com uma proposta. Falou, olha, e aí com 7 anos você tem direito a casar com minha filha. E ele aceita e trabalha, vai trabalhar, e no dia do casamento o Labão engana o Jacó. E ao invés de dar a Raquel, por quem ele estava apaixonado, dá a ele Lia, que era a filha mais velha. Ele reclama e tal, mas fala, não, aqui na nossa terra é assim. Eu nunca daria a minha filha mais nova. Primeiro vai casar a Lia. E ele fica finalmente muito frustrado, né? Mas ele insiste e o Labão diz para ele, olha, se você quiser casar com Raquel, você pode casar com ela também, né? Casa com as duas. Mas, veja bem, você tem que trabalhar mais 7 anos, 14 anos tem que trabalhar como meu empregado. E Jacó, apaixonado que estava, aceita a situação e se casa então com a Raquel. Além da Lia, ele se casa também com a Raquel. Um grande poeta português chamado Luís de Camões, ele escreve um soneto lindíssimo, né? Muito famoso, muito conhecido, no qual ele conta essa história. Eu vou mostrar para vocês esse soneto, ok?